Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Oiê, eu me chamo Karine Sinato e nesse canal aqui eu compartilho um pouco de tudo do meu universo. Emagrecimento, desenvolvimento pessoal, vlog, rotina, isso com foco de agregar na sua vida e haver essa troca genuína entre a gente. No vídeo de hoje eu trouxe 4 passos que me fizeram melhorar completamente a minha autoestima. Se você vê uma foto minha de antes e depois, você nem acredita que era a mesma pessoa. Eu só andava de cabeça baixa, olhando para o chão. Eu não tinha nenhuma autoestima. Eu me sentia completamente inferior às pessoas. é, Fazia muita comparação. E tudo isso fez com que a minha autoestima sempre definhasse e eu me sentia completamente frustrada. Tudo isso é reflexo de uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Então, eu melhorei muito a minha autoestima, a minha postura, a forma como eu me vejo, como eu me enxergo, como eu ajo. E tudo isso foi em 4 passos que eu vou te falar agora. A primeira coisa que eu quero é contextualizar para vocês o que é autoestima. Autoestima é uma avaliação que uma pessoa faz sobre si mesma, falando os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. É uma crença que a gente tem em si, que pode ser positiva ou negativa. E essa avaliação, ela move toda a nossa vida. É uma capacidade de reconhecer os seus pontos fortes e pontos fracos e aceitá-los. Então, contextualizando isso, eu trouxe os 4 passos que me fizeram melhorar a minha autoestima e me transformou em uma nova mulher. Passo número 1. Eu comecei a treinar e melhorei esteticamente e melhorei também a minha percepção sobre mim mesma. Como eu falei para vocês, eu sempre fui uma pessoa acima do peso, mas chegou um certo momento da minha vida que eu me vi completamente obesa. Eu cheguei a pesar quase 100 quilos. E isso baixou muito a minha autoestima, porque eu me sentia inferior às mulheres, eu me sentia muito gorda, eu me via como uma pessoa completamente incapaz, eu não era capaz de subir um palmo de escada sem estar com meio metro de língua para fora. Então, tudo isso fez com que a minha autoestima fosse definhando ano após ano. E lembrando que esses períodos que eu tinha de muito baixa autoestima, eu era adolescente para fase inicial de jovem. Então você imagina uma pessoa com 18, 19 anos, na flor da idade, se sentir completamente inferior às mulheres, não se sentir bela, não se sentir atraente. Tudo isso por conta da baixa autoestima. Então, o primeiro passo que eu fiz para melhorar tudo isso foi começar a treinar, a fazer musculação. E quando eu comecei a ter os primeiros resultados, isso já foi aumentando a minha confiança e a minha autoestima, porque essa minha percepção de que eu era feia, de que eu era inferior, ela também vinha da obesidade. Então, a partir do momento que eu fui melhorando esse ponto, eu também fui ganhando mais autoconfiança e autoestima. Então, para mim, treinar foi um dos maiores divisores de águas nesse processo. O passo 2 é: eu comecei a me vestir melhor e a cuidar mais da minha aparência. Gente, a gente pode achar que é bobagem, mas a maneira que a gente se vê é exatamente essa como a gente vai agir. Por exemplo, eu era uma pessoa que quando eu estava acima do peso, eu era totalmente desleixada. Eu só vivia em casa com o cabelo bagunçado. Na época eu ainda inventei de passar pela transição capilar. Eu me vestia super mal, então eu desfavorecia ainda mais aquela imagem negativa que eu tinha sobre mim mesma. Então, um ponto que eu comecei a melhorar quando eu já fui emagrecendo e fui entendendo sobre essas coisas foi melhorar a minha imagem, o meu estilo, a forma que eu me via, a forma como eu me vestia, a imagem que eu gostaria de passar para o mundo. A gente sabe que a moda, a moda, a maneira como a gente se veste, ela é uma expressão de quem a gente é. Então, eu comecei a me apropriar disso e trazer um novo estilo, reinventar a minha imagem, a forma como as pessoas me viam. Então, eu comecei a me vestir melhor. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre tecidos, sobre cores que favoreciam o meu estilo. Comecei a me vestir de uma maneira mais elegante, menos vulgar.
Antes, quando eu era mais gordinha, eu vestia roupas que não eram apropriadas para o meu corpo. Não no sentido de que o que é certo ou o que é errado, mas é coisas que favorecem ou não a você. Então, quando eu comecei a fazer essas trocas, eu já me tornei uma mulher mais elegante, uma mulher mais bem vestida. E isso melhorou muito a minha autoestima. Eu acredito que esse foi um dos literalmente maiores divisores de águas na minha vida. Foi quando eu reinventei o meu estilo e me vi como uma pessoa diferente. Então, um exercício que eu sempre faço hoje em dia é me manter arrumada. Olha, eu estou aqui produzindo conteúdo para vocês, gravando esse vídeo, mas eu falei assim, eu poderia gravar esse vídeo de qualquer jeito? Poderia, mas por que não me arrumar? Por que não me apropriar dessa coisa que a gente sente quando a gente está arrumado? A gente se sente bem. Eu não sei se vocês lembram, na época da pandemia, os médicos recomendavam que você não ficasse de roupão, de pijama em casa para fazer o home office. Porque a partir do momento que você coloca aquela roupa de ficar em casa, o seu corpo já entende, ah, é hora de descansar, não é hora de produzir. Então, tudo isso comunica para o nosso cérebro alguma coisa. A partir do momento que eu me arrumo, que eu já me vejo melhor, eu já tenho mais disposição para fazer o que eu preciso fazer. Então, isso vai melhorar muito a sua autoestima se você fizer, eu tenho certeza, porque melhorou a minha. É se vestir melhor, né? Se preocupar mais com a imagem que você passa e mudar como você se enxerga. Então, o segundo passo foi crucial para a minha mudança de autoestima. O terceiro passo que eu comecei a fazer e melhorou muito a minha autoestima foi praticar o autoconhecimento. Como diz uma frase filosófica que ninguém sabe quem falou, muitos falam que foi Sócrates, alguns falam que foi Confúcio, mas essa frase ela é: conhece-te a ti mesmo. E é tão simples, é tão básico, mas ela tem um princípio tão poderoso que é: conhece quem você é, tenha um controle de quem você é, saiba o que você quer, o que te faz ou não feliz. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento também traz muita autoconfiança, domínio das emoções. Então, uma das coisas que mais fortaleceu a minha autoestima, mas foi até, para mim foi difícil colocar numa escala e dizer assim, ah, isso aqui foi mais, isso aqui foi menos, porque foram literalmente esses quatro passos. Então, mas foi uma das coisas que mais fortaleceu a minha autoestima foi eu saber quem eu sou nesse processo, conhecer a mim mesma, dominar os meus sentimentos, as minhas emoções, saber o que me faz ou não feliz, praticar esse autoconhecimento que me transformou de uma pessoa totalmente sem autoestima, porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era, para uma mulher extremamente confiante, com uma autoestima extremamente elevada. O autoconhecimento, ele traz mais amor próprio, autoestima, autoconfiança, segurança e domínio das emoções. Então, se você quer desenvolver a sua autoestima, você precisa se conhecer melhor e praticar o autoconhecimento. E o quarto e último passo que eu comecei a praticar, que mudou completamente a minha autoestima, foi cumprir as promessas que eu fiz para mim mesma. Todo o processo de decisão que o nosso cérebro toma, para ele decidir alguma coisa, ele busca referência no nosso subconsciente. Muitas vezes a gente se compromete em fazer uma coisa para outra pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Alguém te chama para sair e você fala assim: não, eu vou. E como você cumpre as coisas que você diz, tem gente que realmente cumpre, assim, que é bem rigorosa. Eu, por exemplo, se eu te fizer uma promessa e eu não cumprir, eu fico louca. Então eu faço de tudo para cumprir. Se eu der minha palavra, eu faço. Eu me comprometo de uma forma que vocês não têm noção. E eu fiquei me observando que às vezes a gente leva as promessas que a gente faz para outra pessoa mais a sério do que as promessas que a gente faz para nós mesmas. Comecei a simplesmente cumprir todas as promessas que eu fazia para mim mesma. Eu vou te dar um exemplo. Esse final de semana que passou, eu fiz uma promessa para mim mesma na sexta-feira que eu iria passar o final de semana todinho sem errar na dieta. Teve um domingo que eu não fui treinar e no sábado eu não consegui fazer cardio, mas a minha maior promessa foi qual? Eu não iria errar na dieta. Quando foi segunda-feira, eu passei sábado e domingo e não errei na dieta. Quando foi segunda-feira,
eu estava tão feliz, a minha autoestima estava lá em cima. Por quê? Porque eu cumpri a promessa que eu fiz para mim mesma. E isso trouxe uma referência para o meu cérebro de saber o quê? Que as coisas que eu prometi para mim mesmo eu sou capaz de cumprir. Lembra que eu falei que a gente busca referências no nosso cérebro de fracasso e de sucesso? Se você nunca cumpre as coisas que você prometeu para você mesma, quando o seu cérebro for buscar uma referência, que você fizer uma promessa para você mesmo, que ele for buscar, ele vai falar assim: ah, ela nunca cumpre mesmo as coisas que ela fala para ela mesma. Então, a partir do momento que você cumpre uma promessa que você estabeleceu antes, o seu cérebro já tem uma nova referência. Ah, da próxima vez que você for cumprir alguma coisa, ele vai falar, vixe, ela cumpriu alguma coisa, ela prometeu alguma coisa para ela mesma, então é porque ela vai cumprir. Porque ela sempre, a partir daquele dia, começou a cumprir as coisas que ela se propôs a fazer. Então isso aumenta muito a sua autoestima, porque a gente acha que a autoestima é só você olhar e se sentir belo. Eu até costumo dizer que isso aí é o mínimo, porque é sobre você se sentir capaz, de você se sentir digno daquilo. Então, quando você cumpre a promessa que você fez para você mesmo, é aí que o seu cérebro fala: ah, ela vai cumprir porque da última vez ela cumpriu. Então, isso fortalece muito, muito, muito a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua crença em você mesmo. Lembra que eu falei lá no começo que a autoestima ela é uma crença em nós mesmos? É uma imagem que pode ser positiva e pode ser negativa. Então, todas as vezes que você cumpre as coisas que você promete para você mesmo, você aumenta muito a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua segurança e a sua imagem de você. Você pensa assim: ah, se naquele final de semana eu fui capaz de vencer a mim mesma, a dieta, e eu disse que eu iria cumprir, eu cumpri, ah, outros desafios que vier na frente eu também vou conseguir. Porque eu levo a sério as coisas que eu prometo para mim mesma. Então, isso foi uma das coisas que eu observei que mais fez diferença na minha vida nos últimos tempos. Porque eu simplesmente comecei a cumprir todas as coisas que eu me prometia. E eu percebi que antes ocorria totalmente ao contrário. Todas as vezes que eu não cumpria, baixava muito a minha autoestima. Porque eu pensava assim: rapaz, eu nunca consigo cumprir todas as coisas que eu falo que eu vou fazer. Por que que eu nunca consigo fazer? Por que que eu não consigo me comprometer? Ah, eu nunca consigo fazer nada. Sempre vinha aquele sentimento de frustração, incapacidade, inferioridade. Vinham todos os sentimentos opostos de quando eu faço, de quando eu fazia. Então foi aí que eu comecei a simplesmente cumprir as promessas que eu faço para mim, porque eu via que o meu cérebro reagia de uma maneira positiva a isso. E tudo isso que acontece é de uma maneira inconsciente. Quanto mais a gente se propõe e cumpre as promessas que a gente faz, mais fácil vai ficando no decorrer do tempo e mais o seu cérebro vai ganhando autoconfiança e confiando. Não, a Karine, ela cumpre as coisas que ela fala para ela. Ela se comprometer com ela mesma, ela cumpre, não só com os outros, ela se compromete com ela. Então, o seu cérebro ele começa a acreditar mais em você e o seu subconsciente começa a te direcionar para essa ação de sempre se tornar mais fácil, mais leve as promessas, realizar as promessas que você faz para você mesmo. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer que é sobre você. Não é sobre você se comparar com pessoas. Sempre é sobre como você pode melhorar para que você se enxergue de uma maneira diferente. Antes eu tinha essa baixa autoestima de me comparar com outras mulheres, de não acreditar no meu potencial, porque eu me via daquela maneira. E a partir do momento que eu comecei a me ver diferente, tudo também se tornou diferente, as minhas ações foram diferentes. Então, não se compare com ninguém, foque em você e também foque que cada pessoa tem o seu tempo para realizar as coisas. Às vezes a gente quer ser produtivo como alguém, fazer as coisas como alguém, mas isso é injusto porque a gente não pode e não deve se comparar com outras pessoas. A gente precisa sempre ter referência a nós mesmos. O que eu posso fazer para ser melhor amanhã do que eu fui hoje? O que eu posso fazer para melhorar como eu me enxergo? Seria treinar? Seria cumprir as promessas que eu faço para mim?
Seria ter mais disciplina? Seria ter mais foco? Ou seria simplesmente mudando a imagem como eu me vejo, como eu me visto? Então é isso. Eu espero que esse vídeo ele te traga mais clareza e faça diferença no seu dia, porque eu tenho certeza que se funcionou para mim, que só andava cabisbaixo na rua, vai funcionar para você também, tá? Eu espero muito ter agregado na sua vida e esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau!